Exclusivo. Um casal de ex-pastores denuncia práticas de inquisição da Idade Média adotadas por um grupo religioso que vive em uma comunidade fechada na Grande BH. Marido e mulher tiveram os filhos isolados do convívio deles depois de questionar a doutrina que seguiram por 16 anos e agora receberam o apoio de líderes evangélicos para procurar ajuda. A reportagem especial que você vai acompanhar agora mostra onde fica a comunidade do Verbo Vivo, numa fazenda fechada ao mundo externo e vigiada com rigor. E ainda o depoimento do casal que resolveu levar a público o que acontece lá dentro. O repórter Ricardo Carlini acompanhou uma reunião dos denunciantes com a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Sigilo nos corredores da Assembleia Legislativa. A denúncia chega aos deputados por meio de um grupo de líderes de várias religiões. Eles acompanham este casal, levado rapidamente para uma sala isolada, onde se encontram com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Os dois são ex-pastores da Igreja Verbo Vivo, instalada em Minas há 16 anos. Ganhavam juntos R$ 4.300 por mês. Viveram na religião e saíram em desespero depois que tiveram os filhos de 19 e 22 anos separados do convívio familiar. Há 7 meses, buscam reencontrar os dois. A minha filha pagaram tudo para ela ir para os Estados Unidos um mês antes e depois expulsaram meu marido, que era pastor. E no dia que ele foi expulso, meu filho queria ficar na casa de um amigo. A americana ligou para ele, essa outra pastora, e falou: você não queria ir para a casa do seu amigo, então vai para lá ficar um mês lá até eu chegar. E não voltou até hoje. O que você desejava para ele? Não dá para explicar. Que eu vi que não tinha Deus, porque a gente não fez nada e, diante dessa situação, não tem como explicar o que aconteceu. E até hoje, né? Não sei onde eles estão, não sei o que está acontecendo com eles, não sei o que falam para eles, não sei como as pessoas da igreja eram amigas, a gente conhece até certo ponto, mas lá nos Estados Unidos o que aconteceu, ela não me conta o que aconteceu lá com ela, que ela já tinha ido outras vezes. Não sei o que acontece. Nós ficamos 3, 4 meses sem saber se estava doente, se estava são, se morreu, nada, ninguém conta nada para nós. Não deixa a gente chegar perto. Seu filho te ligou no Dia dos Pais? Ligou. O que ele falou? Ligou lá dos Estados Unidos, junto com os americanos, e falou para não procurá-lo mais, ele e minha filha. Não te deu nem feliz Dia dos Pais? De jeito nenhum. Só te atacou? Só. Eu falei: filho, onde vocês estão? Que dia que vocês voltam? Pai, é só isso, tchau. O ex-pastor detalha as regras para os membros da Igreja Verbo Vivo, comandada por uma pastora e fundadora que mora nos Estados Unidos. Tudo é pecado. Tudo é pecado? Tudo. Por exemplo, o que é pecado? É uma lista de mais de 500 coisas. Por exemplo, beber guaraná, conversar com um colega sem outro ouvir. Hoje jogar peteca é pecado, rir de alguém, aniversário é pecado, Natal é pecado. Nada disso pode. Quem faz vai para o inferno. Então, se o menino viu o pai prestando atenção no jogo de futebol num restaurante e olhou mais de 3 vezes para a televisão, um exemplo, e o menino está triste no dia seguinte na escola, fala: fulaninho, que você está triste? Ah, porque meu pai estava pecando. Que pecado, fulaninho? Não importa a idade do menino. Aí ele estava vendo um jogo. O pai é chamado na frente dos filhos, eles gritam violentamente com o pai: você é um profano, você está levando seu filho para o inferno, junto com a sua família, esse pai tem que arrepender na frente dos filhos. Vai gritar com essa pessoa, vai gritar. Você está indo para o inferno, você é um profano, esse demônio vai te levar para o inferno. Isso é feito constantemente. Nessa altura? Muito mais alta. O problema lá é a lavagem cerebral que faz na gente para submeter até pensamento seu para os líderes da igreja. Controla toda a sua vida. Os filhos que denunciam os pais que denunciam os filhos. É igualzinho a Inquisição da Idade Média. E um é polícia do outro. Todo mundo é obrigado a se policiar. Namorar é pecado? Pecado. Lá as crianças não aprendem até o final do ensino médio sobre procriação. Não tem aula de educação sexual? Absolutamente. Os pastores lá fazem sexo? Fazem. E para eles não é pecado? E eles são controlados pela liderança da americana. E esse pastor John Martin aqui
para não ter muitos relacionamentos por semana, por exemplo. Você era obrigado a contar sua vida íntima com ela, de casado, para os seus superiores na igreja? Era. Acho que é a vontade de Deus, que isso está indo para a luz, que está sendo salvo assim, obediente. Nessa seita, a gente entrega a vontade para os líderes sem a gente ver. Lá, se você chegar lá, você pensa que está nos Estados Unidos. A roupa é americana, o cabelo é americano. Coisa americana pode? Pode. Roupa americana pode? Pode. Bebida americana pode? Pode. Aí não é pecado. Aí não. Se dá dinheiro para eles, não é pecado. Também não. Nós estamos diante de um claro fenômeno, né, de um fanatismo religioso, né, característico de uma seita muito sectária. Está evidente pelas famílias que nos procuraram a questão do cárcere privado, né, e sequestro. Ninguém pode se apropriar da forma como eles estão fazendo, tanto fisicamente, também mentalmente, de filhos de famílias, né? Nós temos aqui para ser ouvidos na Comissão de Direitos Humanos mais de 30 testemunhas que confirmam isso. As fotos e toda a metodologia usada pela escola e pela seita são muito evidentes. Pegamos a BR-381 rumo a São Joaquim de Bicas, a 45 quilômetros da capital. Encontramos a sede da igreja na beira da rodovia. Na verdade, é uma fazenda, com campo de futebol, pasto para gado leiteiro, área de plantio, um galpão que serve como templo e uma sede principal, onde está instalada a escola, hoje com 115 crianças e adolescentes, todos filhos de membros da Verbo Vivo. Bem no meio da propriedade, a obra do novo templo chama a atenção. A entrada principal é muito bem cuidada. Uma alameda asfaltada, ladeada por palmeiras. O porteiro e o jardineiro contam que a igreja está lá há 5 anos. A área foi comprada de uma empresa multinacional. Pelo interfone, chamamos os responsáveis. Minutos depois, surge um carro de vidros escuros. Trouxe o advogado Antônio Cabral, que se apresentou como o responsável pela administração da igreja. E o que o advogado está fazendo aqui a essa hora? Eu trabalho aqui, ué. Ah, o senhor trabalha dentro da igreja? Eu sou contabilista também, trabalho na parte administrativa da igreja. Ele nega qualquer agressão na escola. Mentiras. Mentiras. Se tivesse acontecido uma coisa dessa, a Secretaria de Educação já teria tomado providência. O Ministério Público já teria tomado providência. Logo chega outro membro da igreja. É o Aécio Rodrigues. Como todos os outros, fala pouco. Se as crianças são maltratadas dentro da sala de aula. Eu nunca vi isso, não. Mas depois descobrimos. Foi o homem designado para nos seguir o tempo todo. No meio da entrevista, outro carro surge na Alameda em velocidade maior e traz uma ordem. Se não falar mais nada, aí se não falar mais nada, vai falar o advogado da igreja. Ele é um advogado, ele falou que ele é um advogado. O advogado da igreja. Tem mais advogado? um deles Vai falar o outro. Tá vindo? O senhor está proibido de falar por quê? Não. Não está proibido. Ele não vai falar, você vai falar com o advogado. Só isso. Vamos aguardar então ele mas o chegar. senhor- Sou um deles. Vamos aguardar ele chegar então. O que o senhor acha que a Assembleia está investigando a igreja? Quem não deve, não teme. Antônio, Como é que os senhores estão acompanhando a investigação? Então vamos aguardar. Vamos aguardar. o senhor quer saber, o senhor pergunta ao advogado, ele informa. Aguarda o advogado, por favor. Por gentileza, aguarda o advogado, tá? Enquanto gravávamos, um carro da Polícia Militar parou em frente à propriedade. Já receberam alguma denúncia de maus tratos a crianças e menores aqui dentro? Eu negativo. A Polícia Militar não. De São Joaquim de Bicas não. E cárcere privado aí dentro? Também não. Nunca receberam? Tipo de crime nenhum. Da Fazenda Igreja, seguimos para um condomínio em Betim. A informação é que esta área foi loteada e vendida entre os pastores da Verbo Vivo. As casas chamam a atenção pelo tamanho e acabamento fino. Ninguém quer parar
para falar com a nossa equipe. Mas, de repente, olha lá quem aparece. O Aécio. Lembra dele? Logo depois, numa rua em Betim, olha quem passa. E neste posto onde paramos, adivinha quem chega? A informação é de que o condomínio fechado e que gerou tanta preocupação com nossa presença tem alguns problemas legais. Nenhum pastor que comprou o lote e construiu recebeu a escritura. Dentro da propriedade da igreja, cada um comprou um imóvel. Nenhum recebeu a escritura do lote? Não, porque faltam ainda alguns lotes para serem vendidos, questão jurídica, né? A reserva legal é uma, então tem que esperar a venda de todos para poder usar a reserva legal. E quando tem lote lá. E quando é que vai sair essa escritura? Falta vender 2 lotes. Faltam vender 2 lotes. E as pessoas lá são proibidas de conversar umas com as outras. Mentiras. Você não pode assistir jogo e torcer para time de futebol. Mentiras. Qualquer música que não seja cantada naquela igreja, até de outras igrejas, é proibido. Mentiras. Ninguém lá podia assistir televisão. Mentiras. Você tá indo pro inferno! Você é um profano! Esse demônio vai te levar pro inferno! Segundo o Conselho Estadual de Educação, a Escola Cristã Verbo Vivo tem autorização para os ensinos fundamental e médio. Sobre a grade curricular, o calendário escolar, a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana diz que vai fazer uma inspeção por lá em breve. Já sobre o condomínio onde ficam as casas dos pastores, de acordo com a Prefeitura de Betim, o loteamento é irregular. Bom, depois de 5 dias da nossa ida à comunidade do Verbo Vivo, o advogado, que disse que ia nos procurar, ainda não entrou em contato com o Jornal da Alterosa. E nós resolvemos então pesquisar a origem desse grupo religioso, como é que ele chegou a Minas Gerais e se instalou aqui. Veja agora, na reportagem da Etel Correia. Quem comanda o culto é a pastora Jane Walley. Ela é líder espiritual da igreja que no Brasil é conhecida como Ministério Verbo Vivo. A doutrina criada pela própria Jane tem como fundamentos a disciplina e o isolamento dos membros em comunidades fechadas. Antigos adeptos afirmam que eram obrigados a revelar todos os atos e pensamentos e que as punições são duras para quem descumpre regras. É o que conta Lacey Wyan neste vídeo que está disponível na internet. A jovem americana diz que foi levada pelos pais para a comunidade da igreja quando tinha 5 anos. Saiu de lá aos 18, marcada pelas várias sessões de blasting, uma espécie de exorcismo para afastar demônios. Eu tive pelo menos 1000 sessões de espancamento dos 5 aos 18 anos. Blasting significa bombardear. Segundo Lacey, o membro da igreja que é blasting é cercado por outros integrantes que gritam com ele por ser um pecador. Lacey denunciou a igreja pelos danos físicos e morais que sofreu. Ela saiu de lá com problemas na coluna. Eu ficava com medo e não gostava. O que eu havia feito? O que eu havia feito para merecer aquilo? Se eu resistisse ao que Deus tinha para mim, eu era espancada por isso. A igreja tem sua sede principal na Carolina do Norte, Estados Unidos, e chegou ao Brasil há 16 anos. As filiais se fixaram em São Joaquim de Bicas, em Minas, e Franco da Rocha, São Paulo. As comunidades seguem a mesma doutrina e as denúncias que começam a surgir também são semelhantes. Em todos os pontos onde o Ministério Verbo Vivo se instala, também é criada uma escola vinculada à igreja. A doutrina foi trazida para o Brasil pelo pastor americano John David Martin, que se casou com uma brasileira. Os dois dirigem a comunidade de São Joaquim de Bicas, que foi denunciada e agora é alvo de investigações pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. As denúncias levaram o Conselho de Pastores Evangélicos de Bicas a expulsar os pastores da Igreja Verbo Vivo. O pastor Márcio Valadão é presidente de uma das maiores igrejas do Brasil, a Batista da Lagoinha. Foi ele quem recebeu John David Martin há 20 anos em Belo Horizonte. Eu vejo que as pessoas, as igrejas, as pessoas podem escolher
muitas vezes participar de uma igreja com um assento doutrinário diferente da outra. Agora, existe uma coisa que é um limite, ou seja, quando um limite extravasa para princípios que vão de encontro à palavra de Deus, aí é confusão. Denúncias contra um grupo religioso são levadas a uma audiência pública. Polícias e Ministério Público vão investigar o Verbo Vivo. Casal de ex-adeptos conta que tirou o filho da escola da comunidade fechada, horrorizado com a formação dada aos alunos. Nós estamos vendo hoje o resultado dessa formação religiosa na vida dessas crianças, porque eles são totalmente alucinados. Presidente do Conselho Evangélico, do qual faziam parte os pastores do Verbo Vivo, alega que eles foram excluídos depois das denúncias. O John é uma pessoa completamente louca, dirigido por uma mulher mais louca do que ele. Novas testemunhas resolveram denunciar o grupo religioso Verbo Vivo, que vive em uma comunidade fechada na Grande BH e é suspeito de promover lavagem cerebral em crianças e jovens, alguns separados do convívio com os pais e ainda de cárcere privado e sequestro. O caso exibido aqui no Jornal da Alterosa com exclusividade e em primeira mão nessa terça-feira ganha contornos cada vez mais assustadores diante dos relatos de ex-pastores e adeptos do Verbo Vivo. Na reportagem de hoje, Ricardo Carlini entrevista um casal de comerciantes que se diz perseguido depois de enfrentar os líderes do grupo e tirar o filho deles da escola Verbo Vivo, horrorizados com a formação dada aos alunos. A simples lembrança dos anos que viveu na igreja Verbo Vivo põe essa mulher para chorar. Fizeram com meu filho, meus pais, 1 ano quase, As primeiras denúncias exclusivas foram feitas no Jornal da Alterosa por este casal de ex-pastores da Verbo Vivo. Agora, eles perderam o medo e mostram a cara. Eduardo e Érica garantem, tiveram os filhos, já maiores de idade, retirados do convívio pelo grupo religioso. A Verbo Vivo agora está na mira das autoridades. O chefe do Ministério Público de Minas Gerais recebeu cópias das reportagens. Os procuradores de justiça analisaram com cuidado os depoimentos. O material será encaminhado agora para uma equipe de promotores especializada nos casos que envolvem infância e juventude. A denúncia que nos é encaminhada é grave, os fatos são graves, agora são polêmicos. Em virtude da particularidade do caso, eu até solicito às pessoas que estão envolvidas que procurem o promotor local ou o Ministério Público da maneira que bem entender, ou que mais fácil for para cada um, inclusive valendo-se do anonimato, se for o caso, porque nós precisamos elucidar esses fatos. O comerciante Marcelo e a mulher Rosa conheceram a fundo a rotina da Verbo Vivo, que frequentaram por quase 16 anos. Hoje eu cheguei a uma conclusão, que é uma seita, 99% do que está dentro das características de uma seita, o Verbo Vivo é uma seita. Marcelo decidiu abandonar a Verbo Vivo depois que passou a discordar dos métodos aplicados na escola instalada dentro da fazenda da igreja, onde o filho estudava. As disciplinas já não estavam sendo mais concluídas de acordo com o que estava estabelecido dentro do cronograma deles. O meu filho chegava muitas vezes desgastado da escola, não queria voltar na escola. Por quê? Porque eles interrompiam demais as aulas, tiravam as crianças da sala de aula, os motivos assim mais banais para poder falar que tinha que receber oração, que precisava de ajuda. E foi declarado dentro da própria igreja, num horário de culto, que a escola, o mais importante não era a formação acadêmica, o mais importante era a formação religiosa. O calvário da família começou mesmo no dia em que ele foi até a escola providenciar a transferência do filho. Tive que chegar lá antes dele terminar e comunicar para eles que eu queria uma carta de transferência. Aí veio os questionamentos, mas por que você quer uma carta de transferência? Eu falei, não, nós vamos tirar o Rafael, ano que vem o Rafael não vai estudar mais nessa escola. Ainda faltava ele fazer as últimas provas bimestrais.
o meu filho praticamente foi expulso da escola, porque a partir do momento que nós tivemos junto com eles e afirmamos para eles que nós não íamos mais fazer parte daquela igreja, eles não deixaram mais o meu filho frequentar a escola. O garoto chegou a ser punido por ter passado músicas evangélicas a um colega e ameaçado de isolamento total. E eles alegam que essas músicas são músicas profanas, ou seja, se ele fosse lá, ele podia até entrar, mas ele ia ter que ficar isolado dentro de uma sala sozinho. Aí eu perguntei, mas é só até ele se arrepender e depois vocês voltam com ele para dentro da sala de aula? Não, ele vai ficar isolado até terminar. Eu falei, então ele vai ficar isolado e não vai poder ter mais relacionamento com os outros amigos dele da sala? É isso que vai ser. Proibido de fazer as provas dentro da escola, o filho de Marcelo fez os testes numa mesa do bar do pai em Betim. As provas foram feitas naquela mesa ali. A pessoa só trazia as provas, deixava as provas aqui bimestrais, ele fazia as provas, ninguém ficava esperando. No outro dia a pessoa voltava de novo, recolhia as provas bimestrais dele e levava as provas bimestrais que ele tinha feito, você está entendendo? Meu filho foi excluído da escola. Foi excluído. Marcelo, é verdade que a Verbo Vivo separa os filhos dos pais? Às vezes uma criança tem muita dificuldade dentro do lar, dentro de casa. Eles pegam essa criança e falam que vai ajudar essa criança e manda para casa de alguém. Para morar com alguém, para ela, eles falam a palavra chavão, ela vai receber tratamento. Eles fazem a cabeça dessas crianças falando que os pais estão errados, que os pais estão indo para o inferno. E aí essas crianças, elas sentem segurança ficando com eles e não com os pais. Mas isso tudo é um tremendo terrorismo. Eles falam para as crianças que os pais estão com o demônio. Estão com o demônio e estão indo para o inferno. E as crianças vão sentir segurança naquilo que eles estão falando. Por isso elas ficam com eles, entendeu? Indignado com as práticas da igreja, ele faz um alerta. Eles morrem de medo de mim, porque eles sabem que eu não tenho medo deles, entendeu? Ninguém nunca me perseguiu, eles não são doidos, você tá entendendo? Agora, os que são fracos, né, não, são débeis, vamos dizer assim, eles perseguem e morrem de medo, você tá entendendo? Agora, eu não tenho medo de quê? O que eles vão fazer? Eles vão me matar? Você não teme isso? Não. Se eu aparecer morto amanhã, os únicos inimigos agora que eu tenho é eles, eu não tenho inimigo. Não bastassem as ameaças sofridas após a saída da igreja, Marcelo e Rosa passaram a viver um drama ainda maior. O pai de Rosa é pastor da mesma religião em São Paulo e abandonou a filha só porque ela deixou a Verbo Vivo. Rosa não tem contato com pais, irmãos e sobrinhos há quase um ano. Tem um ano que você não vê seus pais. Vai fazer um... Porque a igreja mandou vocês se separarem. Como é que você está vivendo? Juntando os pedacinhos. Eu nunca tive problema com os meus pais. E por causa de uma igreja, por causa de uma seita, eles riscaram que tinha uma filha. Destruíram o convívio seu com seus pais. Você temeu perder seu filho também lá dentro? Temi, mas eu tinha cabeça muito boa. Tem muitos pais sofrendo hoje porque tiveram seus filhos arrancados de casa. Mas graças a Deus o Rafa ficou comigo. Só falta trazer de volta seu pai e sua mãe. E meus irmãos, que estão todos E lá. seus irmãos? Tem quantos irmãos lá ainda? Mais 3 irmãos, com as esposas e com os filhinhos também. Eles não falam com você. Você acha que você vai conseguir tirar eles de lá? Só um milagre. O filho adolescente hoje tem uma vida normal. Pode estudar música e até namorar. Alívio para a família. A gente estava no lugar para ser ajudado e não, nós somos prejudicados em vez de ajudado, né? Você está indo para o inferno, você é um profano, esse demônio vai te levar para o inferno. De fato, nós estamos vendo hoje o resultado dessa formação religiosa na vida dessas crianças, porque eles são totalmente alucinados. Eles gritam em nome de Jesus, né? Usando Jesus, falando que você está em rebelião, você está entendendo? Você precisa se arrepender, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno, você é um profano, esse demônio vai te levar para o inferno.
O Jornal da Alterosa está recebendo inúmeros telefonemas de gente contando que teve a família desfeita após frequentar o Verbo Vivo, mas que teme aparecer. Olha, o Ministério Público pede a essas pessoas que denunciem e afirma que garante sigilo e proteção. O telefone de contato é o 127. Durante 10 anos, os pastores do Verbo Vivo fizeram parte do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Minas Gerais. O presidente da entidade alega que só teve conhecimento das denúncias contra o grupo religioso recentemente e que há um mês ele foi excluído do conselho. E o Johnny, ao nosso conhecimento, era superficial, era de um relacionamento só de determinadas reuniões, mesmo ele estando já aqui no Brasil há mais de 10 anos. Mas para fazer parte do conselho, uma igreja, por exemplo, não teria que ter um conhecimento maior sobre essa igreja, saber as doutrinas dessa igreja, as práticas, ou não? No papel, tudo deles era bonito, e na prática, e um manual é o que caracteriza uma seita herética, porque eles têm um manual que tem o mesmo valor da Bíblia. O manual deles é mais levado a sério do que a Bíblia. Mas na prática o conselho nunca averigou isso antes, não? Não averigou. Através de denúncias é que nós, há 4, 5 meses, talvez até mais, é que nós fomos elucidados sobre essa prática deles. Tem a fachada de igreja, parece uma igreja, mas não é uma igreja. Porque a seita manipula vidas. Eles obedecem cegamente ao que vem dos Estados Unidos. Nós vimos que o John é uma pessoa completamente louca, dirigido por uma mulher mais louca do que ele, que é a Jen, que eu conversei com ela, aqui no meu gabinete, nesta sala. A líder, eu vou repetir, é mais louca do que os seus seguidores. Por que você chegou a essa conclusão? Não é normal. Uma mulher que faz as coisas que ela faz, ela viu os jovens dançando aqui, ela deu um ataque de histerismo aqui na minha frente. Fui lá para ver e tudo maquiado, me mostraram o que eles vão mostrar também para a polícia, uma questão de imagem, só para inglês ver. É uma mulher louca, controlar outras pessoas loucas e estas pessoas loucas dividirem famílias. E quando eles separaram pais de filhos, eu falei, John, você é louco e você arrumou um adversário, eu sou seu adversário agora. Eu vi o medo dos auxiliares de falarem. Eles não falavam. Os auxiliares têm medo do líder. Isso é uma característica da seita. Se não falar mais nada, aí se não falar mais nada, vai falar o advogado da igreja. Não aguardar, né, que é para evitar. Ainda nesta edição, você vai ver como foi a audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa nessa manhã, com a participação de denunciantes do Verbo Vivo, polícias e Ministério Público. Deputados cobram uma investigação rigorosa das denúncias contra o grupo religioso Verbo Vivo, que está instalado há mais de uma década na Grande BH em uma comunidade fechada. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa convocou polícias e Ministério Público para ouvir as denúncias de quem já frequentou o grupo suspeito de práticas extremistas para doutrinar os seguidores. Vários ex-integrantes do grupo religioso participaram da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. O ex-pastor, que fez a denúncia sobre os abusos em primeira mão à TV Alterosa, repetiu as informações sobre cárcere privado e perda do pátrio poder e pediu proteção policial. Como que na Constituição brasileira, um país democrático como o Brasil nós podemos tolerar a sociedade brasileira, as autoridades, que se faça isso, que se roubem psicologicamente, emocionalmente o pai dos filhos. Este rapaz, que hoje tem 27 anos, chorou durante o depoimento. Ele disse que sofreu castigos humilhantes na comunidade durante o tempo que frequentou a escola. Mostrou fotos e livros considerados como inadequados pelos dirigentes do Ministério Verbo Vivo. Olha aqui como é que eram os livros. Corrigidos pelos professores. Ah, era coberto a parte que não era para ensinar? Coberto. Literatura, senhor deputado, era completamente cerceado. Esta moça, que também abandonou a escola, se levantou durante o depoimento do colega e contou a própria história de privações dentro da comunidade. Comecei a ser perseguida com a maneira de vestir, simplesmente porque eles começaram a ir em cima de mim. Você está caminhando para a prostituição, você está em impureza, você é uma pessoa impura, você é meretriz, você
você está dando como uma diretriz. De acordo com o dossiê entregue à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, cerca de 130 crianças e adolescentes estudam na escola do Ministério Verbo Vivo. Muitos foram afastados das famílias como forma de punição aplicada pelo grupo religioso. Os denunciantes contaram aqui hoje que quem sai do ministério sofre perseguições. Já me deparei com carros em frente à minha casa me observando. Eu já prestei atenção, tem hora que parece que eu estou sendo seguido por eles. Ah, se a reportagem de vocês foi seguida, quanto mais eu. Representantes do grupo religioso também foram à audiência, mas não quiseram comentar as denúncias. O senhor fala com a gente sobre a igreja com a oposição. São várias acusações, o senhor não pode falar nada a respeito, nem defender a igreja. O senhor veio fazer o quê aqui? O delegado de São Joaquim de Bicas disse que já havia pedido medidas ao Ministério Público desde o mês de julho. Instauramos inquérito policial e pedimos um mandado de busca e apreensão nessa igreja, no judiciário. E até hoje não ocorreu nenhum pronunciamento, o que nos fez desconfiar que dentro do fórum existem pessoas ligadas a essa igreja que está embaraçando as investigações. A Assembleia está fazendo um trabalho de investigação. Ela está ouvindo as pessoas envolvidas, ela está ouvindo em tese aquelas pessoas que se dizem vítimas dessa igreja, vai ouvir, com certeza, a parte contrária, vai ouvir os representantes da igreja, e depois tudo isso vai formar uma peça, vamos dizer assim, processual que vai ser encaminhada ao Ministério Público e também à própria Polícia Civil. A partir daí se instaura uma investigação criminal se houver indício de prática de crime. Bom, amanhã nós vamos mostrar o depoimento impressionante de um jovem da comunidade que estudava na escola Verbo Vivo e que revela que até castigos físicos eram aplicados em quem não seguia fielmente as regras do grupo religioso. Ele mesmo conta que apanhou de um sentinela. Polícia e Ministério Público fecham cerco ao grupo religioso Verbo Vivo. Jovens que estudaram na escola da comunidade fechada denunciam horrores. Castigos físicos. Fui conduzido 2 vezes ao então chamado gabinete. Lá eu fui agredido com colher de pau. Tortura. Eu já vi colegas dentro de sala fazerem xixi para as pernas abaixo porque a professora não deixava virar o banheiro. Humilhação. Fui agredida pela diretora e eu era batida em lugar assim, público. A Justiça rejeitou o pedido da polícia de busca e apreensão na comunidade Verbo Vivo, baseado em denúncia de pais que dizem estar impedidos de ver o filho. A criança estaria sendo mantida na sede do grupo religioso, fechada e com um esquema de segurança rigoroso. A informação foi dada pelo Fórum de Belo Horizonte, mas o delegado Geraldo Toledo, que fez o pedido há 3 meses, ainda não foi informado da decisão. Em mais uma reportagem especial sobre o Verbo Vivo, hoje você vai ouvir as denúncias espantosas de jovens que estudavam na escola da comunidade em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Eles relatam castigos físicos, tortura e humilhação pública cometidos por pastores e professores. Os jovens que estudaram na escola do Verbo Vivo estão traumatizados. Carregam experiências de sofrimento e castigo. E não se intimidaram com a presença de líderes do grupo religioso na audiência da Assembleia Legislativa. Eles contaram tudo aos deputados. São novas denúncias e graves. Eu era fui agredida pela diretora e eu era batida em lugar assim, público, com a biblioteca. Eu estudei sobre cárcere privado, o dia inteiro não tinha contato com ninguém. Eu já vi colegas dentro de sala fazerem xixi para as pernas abaixo porque a professora não deixava virar o banheiro. Eu tenho problema com isso, porque ela não deixava, então agora eu não consigo segurar. Eu faço acompanhamento psicológico, tenho minha psicóloga, já deve ter alguns anos. Os deputados ficaram impressionados. Emília Pacheco, parente de um ex-pastor, estava indignada. Eu acho o seguinte, que se as autoridades não prestarem atenção, levar a sério, vai repetir aqui no Brasil o que aconteceu a respeito do Jim Jones, que esse povo é louco. Eu já presenciei coisas horríveis na minha família, dessa seita maldita aí. Sabe, é coisa subhumana. Vocês têm pressa de uma... Pressa pelas pessoas que estão lá, pelas crianças que estão lá. Antes mesmo do fim da audiência, os poucos líderes do Verbo Vivo que estavam na Assembleia saíram correndo. Fugiram da repórter Etel Correia. Vocês vão se manifestar só diante da justiça? No
Numa rua escura, na periferia de Betim, encontramos mais um jovem que deixou o grupo. Não guarda nenhuma lembrança boa. A memória é de terror. Quando você resolve sair daquele lugar, o que acontece? Você está condenado, estritamente condenado ao pior que se possa imaginar. As pressões sentimentais eram muito grandes. Fui conduzido 2 vezes ao então chamado gabinete. Lá eu fui agredido com colher de pau de cozinha. Eles mandavam a gente abaixar a mão, colocar a mão na mesa. Então, se era agredido, lá estava presente a diretora do colégio, às vezes até alguns professores, 1 ou 2 professores. Você era obrigado a, logo depois daquela crise sentimental, psicológica, a cantar. Depois você tinha que sair de lá cantando. Eles pegavam, impunham a mão na sua cabeça e gritavam estridentemente da seguinte maneira: Hoje ele tenta refazer a vida e revela. Por várias vezes foi levado pelo grupo religioso aos Estados Unidos e obrigado a trabalhar de graça nas propriedades da criadora do Verbo Vivo, Jane Whale. Você era obrigado a fazer serviço de pintura, jardinagem, serviço que requeriam alto esforço, às vezes até mesmo virando a noite trabalhando, entendeu? Sem benefício nenhum. O mistério que envolve o grupo religioso intriga as autoridades. O delegado de São Joaquim de Bicas suspeita até de uma atuação do Poder Judiciário para impedir uma investigação do Verbo Vivo. Pedimos um mandado de busca e apreensão nessa igreja, no judiciário. E até hoje não ocorreu nenhum pronunciamento, o que nos fez desconfiar que dentro do fórum existem pessoas ligadas a essa igreja que está embaraçando as investigações. Polícia abre inquérito contra o Verbo Vivo e promotoria ouve o pastor líder do grupo religioso denunciado por maus tratos e cárcere privado. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as denúncias contra o grupo religioso Verbo Vivo. O Ministério Público da cidade, onde a comunidade de pastores se instalou com templo e escola, já ouviu até o líder deles. Mas em Bicas, na Grande BH, o clima é tenso entre os moradores que temem represálias do grupo influente no município. A ligação do grupo religioso com a sociedade de São Joaquim de Bicas é estreita e pouca gente se dispõe a falar sobre o Verbo Vivo. Quem fala manifesta indignação. E esse Verbo Vivo é uma seita, porque religião, Verbo Vivo, que sacrifica os filhos. A moça está até com problema de coluna, tanto espancamento que teve. Isso é uma baixaria, não pode deixar um trem desse, não. Francamente, esse Verbo Vivo que veio para nossa cidade aqui, tá vergonhosamente, tá estragando a imagem da nossa São Joaquim de Bicas. Na delegacia de polícia, o inspetor foge do assunto, mas garante que há um inquérito onde o grupo é investigado. Há um inquérito novo, não aquele que foi arquivado. Não. Houve alguma operação lá já? Não. Na Polícia Militar da cidade, o oficial garante que assumiu o comando há 1 ano e 3 meses e que nesse período não recebeu denúncia contra o grupo, liderado pelo casal de pastores John David Martin e Marialva. O senhor tem quantos policiais aqui? Hoje nós somos 40. 40 policiais. 40 policiais. Desses 40, quantos são membros da Igreja Verbo Vivo? Nenhum. Mas pessoas do comando da gestão passada, pessoas que já trabalharam aqui anteriormente, sim. 1 hora depois de nossa chegada à cidade, olha quem passa e até a cena. Lembra dele? É o Aécio Pinto Rodrigues, o membro do grupo que nos seguiu durante a primeira reportagem do Jornal da Alterosa. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral,
Aécio foi candidato a vice-prefeito em Bicas na última eleição. Já pensou se esses candidatos ganham aqui na nossa cidade? Vice-candidato, vice-prefeito. Este ex-membro que fez as primeiras denúncias agora é ameaçado. O Verbo Vivo quer impedir novos depoimentos. Esses amigos particulares meus receberam algumas ligações do grupo deles falando, ó, nós já sabemos onde você mora, nós sabemos com o que você trabalha e não queremos que você fale nada não. Eles estão usando principalmente os parentes que moram dentro, que são da seita e têm contato na mesma casa. Ele revela, após a denúncia do jornal da Alterosa, os cultos mudaram até de lugar. Depois que o caso ficou público, a primeira coisa que aconteceu foi eles cancelarem os cultos abertos ao público. Estão reunindo em uma propriedade de um dos membros, um sítio de um dos membros ali pertinho. Um dos cultos deles, no primeiro domingo, depois que estourou a coisa toda, foi de 10 da manhã às 9 da noite. Pela primeira vez, ele mostra o livro de geografia que usava na escola do grupo, todo censurado, com fotos tampadas. Os alunos não podiam ver imagens de polícia, pobreza, favelas e jovens ou adultos sem camisa. Isso aqui, ó, era uma cena aqui, ó. Eles não queriam que os alunos vissem isso aqui, ó. E colavam em cima? Colavam em cima. Poxa aí, vamos ver que imagem que tem aqui, que a igreja proibiu. Crianças pobres. Crianças pobres da África. Quem colava isso? Os professores, eles são obrigados a colar. Foto de jovens sem camisa. Aqui, ó, porque esse aqui estava sem camisa. Não pode ficar sem camisa. Não pode, expressamente proibido. Olha aqui, ó. Uma foto. Imagem de policiais, pessoas detidas no chão. Não pode. O Ministério Público investiga a atuação do grupo religioso. Os depoimentos são tomados no Fórum de Igarapé. Os funcionários confirmam que até o pastor John já foi ouvido. Já ouvimos o pastor, né? Qual deles? O pastor John. O John, vocês já ouviram? Já ouvimos. Porque aquilo ali é tudo mentira. Já ouvimos uma moça que os pais dela deram até uma declaração de que ela teria sido levada pelos Estados Unidos, estava em cárcere privado e tal. E agora a gente vai ouvir as duas filhas de um outro caso que teria chegado para a gente. E então recebendo nesses dias várias denúncias de crianças sendo maltratadas na escola.